Nascido no dia 25 de junho de 1973, Wilson veio ao mundo com a ajuda de parteiras, em uma casa simples, marcando o início de uma vida de desafios e resiliência. Todo mundo tem uma história e essa é a minha. Em Barra da Estiva, no coração da Bahia, a terra é tão rica quanto as histórias de quem a cultiva. Todo mundo tem uma história, e esta é a história de Wilson Robson Silva Alves, um homem moldado pela terra que ele tanto ama. Wilson cresceu entre o verde intenso do café e o duro trabalho da roça. Eu era mais um entre 14 irmãos. A gente vivia numa casa à base de união e esforço, mais do que riqueza. Com apenas um ano, a vida de Wilson já pendia por um fio. Enfrentando uma pneumonia severa, sem médicos ou hospitais, apenas as mãos cuidadosas de Tião Domingos, cuja sabedoria era a única esperança daquela família. Poucos acreditavam que aquele pequeno ser, tão vulnerável e assolado pela doença, encontraria forças para persistir. Mas, contrariando a todas as adversidades, Wilson venceu, provando desde cedo que era um verdadeiro lutador destinado a vencer desafios. Muitos achavam que eu não ia sobreviver, mas Tião não desistiu de mim. Na casa de Wilson, cada manhã começava com o mesmo ritual. Com recursos escassos, a mãe de Wilson fazia malabarismos para garantir que houvesse o suficiente para alimentar toda a família. O pirão de farinha e café não era apenas uma refeição, era o vital combustível para o longo dia de estudos e trabalho que aguardava aquelas crianças. Minha mãe sempre dizia: menino, isso tem que dar para todo mundo e tem que durar. A gente sabia que não era muito, mas era o que a gente tinha. E de algum jeito sempre dava. A educação formal veio tardiamente para o Wilson. Uma jornada árdua até a escola nos povoados de Moitinha e Samambaia, onde professoras como Divina e Aparecida lutavam para ensinar o básico. Eu dava aula aqui, eu era professora leiga, porque naquele tempo não tinha professor formado, e aí eles me contratou para poder eu dar aula aqui. Eu ensinava na casa do meu tio, não tinha colégio. Depois fez uma salinha para mim poder ensinar. Eu ensinava numa salinha aqui na frente da casa do meu tio, do lado. E aí, com o tempo, foi que fez o colégio. Porque meu pai doou o espaço para fazer aquele colégio no tempo do Zé Rocha. E aí fez esse colégio. E as crianças vinham, estudavam, porque vinha criança da beira do rio, vinha criança do Campinho de Dentro. O Wilson mesmo foi meu aluno, nem só o Wilson, como os irmãos deles, tudo. E eu ensinei 25 anos. Com 25 anos, aí eu me aposentei, mas ensinei como professora leiga. Quando eu ia lá para ensinar no Campinho de Dentro, eu ia de a pé. Saía daqui e ia de a pé para ir trabalhar lá. Nesse tempo não tinha transporte nenhum. Ensinei lá na casa do pai de Wilson. Lá na casa do pai de Wilson era ele que pagava. Eram os filhos deles, tudo, era bastante, acho que eram uns 10 por aí. Era comportado, as crianças de antigamente eram comportadas, eu prestava atenção. Eles estudavam um período e trabalhavam também.
queria aprender, mesmo sabendo que no final do dia a roça me esperava. Na infância de Wilson, os momentos de diversão eram tão preciosos quanto raros. Com uma bola de meia, ele e as outras crianças encontravam alegria simples, mesmo que por breves instantes. E assim era a nossa vida humilde na roça. Trabalho, família e poucos momentos para se divertir com a bola de meia. Mas como em toda a família da roça, o trabalho não esperava. A gente tinha que largar a brincadeira e ir ajudar, seja qual fosse a hora. Não há gente, não, luar como esse do sertão. Desde muito cedo, Wilson aprendeu a equilibrar o peso da diversão e do dever. Noites na roça, ajudando até a meia-noite, eram comuns para ele e seus irmãos, cultivando não apenas café, mas um senso de responsabilidade que duraria a vida toda. Meu pai sempre falava, trabalho não falta, falta quem queira trabalhar. E eu queria fazer minha parte. As noites na roça eram longas e cheias de trabalho. O Wilson e seus irmãos regavam as mudas de café sob o céu estrelado, sonhando com dias melhores. Os anos passaram. Cada giro do tempo foi trazendo Wilson para mais perto do homem que ele se tornaria. Wilson, adianta, senão você vai se atrasar. O Wilson, agora com 19 anos, se prepara para casar. Ele enfrenta um novo capítulo de responsabilidades. O Wilson sabia que aquele dia mudaria para sempre a sua vida. Enquanto Wilson se prepara para uma nova vida, que outros desafios e conquistas esperam por esse filho da terra? É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo.